Então vimos que vocês saíram do endividamento, abriram um negócio que foi fechado aí pelo Dória, né? Um grande abraço ao João Dória. E como é que começou essa jornada como investidores e depois também para começar a ser professor, né? Passar esse conhecimento que vocês adquiriram ao longo do tempo? Mano, eu comecei a investir em 2015, então foi antes das dívidas, né? Como o Vinícius falou. Na época eu recebia R$680, a mensalidade da faculdade R$640. E só sobrava R$40 por mês. Até que eu comprei meu primeiro livro, né? Porque eu me questionei, eu falei, mano, como que eu posso ter mais dinheiro? Como que eu posso sair da pobreza como um todo? Eu falei, pô, tem que juntar dinheiro. E um método pra juntar dinheiro é investindo, né? Foi bem lógico. E aí eu comprei meu primeiro livro, que é relacionado ao Tesouro Direto. E ali parece que explodiu minha cabeça. Eu falei, pô, eu sempre pensei que precisava de muito dinheiro pra começar a investir. E aqui tá falando que com R$30 eu consigo. Tanto que nesse livro ensinava até a abrir conta em corretora, tudo mais. E aí eu sempre fui a pessoa que aprendi e falei, pô, vou executar agora pra ver se realmente funciona. Fui lá, baixei o aplicativo, abri minha conta. E aí eu juntei 3 meses, né, pra investir no Tesouro Selic. R$120 na época. E quando eu investi, né, dando aquele frio na barriga, eu falei, mano, eu não posso perder esse dinheiro aqui, mano. Eu demorei 3 meses pra juntar isso aqui, 3 meses. E aí fui investir, eu falei, pô, no outro dia já tava rendendo um pouco, né, uns centavinhos aqui, mais 50 dali. Na época, Selic tava alto, então 2015 isso... era 14% aí de Selic. Sim, era bem visível isso. E aí o que acontece? Juntei minha reserva de emergência, né, e parte dela, quase tudo na verdade, foi quitando a dívida também junto com a parte que a gente vendeu lá as mercadorias. E aí eu voltei a fazer minha reserva de emergência. E nesse período, eu sempre continuei estudando. Então, como eu não tinha alguns meses de dinheiro para comprar 1 ou 2 livros, eu comprava um Vinícius 1. E aí no outro mês a gente trocava. Então meio que um mês economizava de comprar um livro, porque era o dinheiro que a gente já investia naquele mês subsequente. E a partir disso, quando a gente já tava no Bradesco, e aí eu já tava migrando ali pra renda variável, né? Pesquisando sobre ações, o que era. Só que eu acho que a grande virada de questão de conhecimento e investimento também foi quando nós fomos pra KPMG, né? Então a gente pediu demissão do Bradesco, porque a gente já não gostava de trabalhar lá mesmo, não tava aprendendo mais nada. E na KPMG eu aprendi de fato a analisar uma empresa, né? O que é a KPMG, que eu não conheço? É uma empresa de auditoria contábil. Pra deixar pro bem leigo, é como se fosse o policial da contabilidade. Ele vai nas empresas, avalia se a contabilidade está coerente com as normas, se os números são verdadeiros, e depois ele emite uma opinião pro mercado, pros stakeholders, né? Que sejam os investidores, os fornecedores, os bancos. E com aquela opinião, a pessoa vai ver se a empresa tem credibilidade ou não daqueles números. Então a gente tinha acesso aos balanços de várias empresas, de capital aberto, capital fechado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a gente entendia todos os números da empresa, cada linha do balanço, o ativo, o passivo, o DRE, e a gente depois emitiu uma opinião. Pô, esses dados não têm ressalva, é uma opinião sem ressalva. Então, quando você vai investir numa empresa, é importante olhar o relatório do auditor. E era o trabalho que a gente fazia. Ficou mais fácil investir. Muito mais fácil do que lendo os livros, porque a gente viu o coração das empresas. Antes de todo mundo ver. Estavam formados já, se formando? Se formando. Tava se formando. Na verdade, como a gente lucrou com a nossa loja e depois teve que fechar, a gente começou a odiar meio a rotina do banco, porque era todo dia a mesma coisa. E eu ficava indignado também que a gente estudava investimentos. E eu trabalhava no departamento de ações e custódia. Tinha gente que pegava PLR lá, 15, 20 mil reais, colocava na poupança, ou fazia consórcio. Ou pagava dívida. E eu Ia investir. Eu falei, mano, o cara acabou de abrir um fundo muito foda, ele tem acesso, ele pode investir, mas não. Pega a grana e não investe. É muito doido isso. E você percebe que isso acontece em bancos, em corretoras. Funcionários que sabem lá apertar os botões, que sabem vender produtos para os clientes, mas eles não entendem como analisar isso e aplicar para a vida pessoal deles. É muito sobre mentalidade, eu acho. A pessoa não acredita, é igual vocês pensaram. Vocês saíram total da caixinha e falaram, não, eu quero investir, quero ganhar dinheiro, quero ter mais dinheiro. Eu acredito que isso é bem diferente do que vocês viveram na infância e na educação primária. Eu acho que o primeiro ponto é justamente não se conformar com a situação que está vivendo hoje, ou agora, né? Então, é claro que isso vai de pessoa para pessoa, mas eu nasci num ambiente que eu falei, mano, eu odeio andar de ônibus, né, lotado.
muitas vezes, em episódio de escola mesmo, na 5ª série, eu era um dos alunos que não tinha uniforme na escola e a professora me cobrava todo santo dia uniforme e minha mãe não tinha condições de comprar. E teve um dia que ela me chamou de pobretão na frente da sala toda. Então são episódios que vai ficando na mente, falando, mano, nunca mais eu quero passar por isso. Então eu falei, beleza, como que eu vou ter dinheiro pelo caminho certo, pelo caminho lícito, sem ser os caminhos tortos que foram me apresentados durante a vida. Vocês foram tentados a... Não tentados, né, mas... Fazia parte do ambiente de vocês? Sim, tiveram amigos que foram para esses caminhos? Sim. Infelizmente, eu tenho amigo que já faleceu, tem amigo que foi pro crime, tráfico, roubar, tem tá amigo preso. que quer sair, não consegue. E assim, amigos que cresceram comigo na rua, jogando bola, na minha laje soltando pipa. E até que eu falei, mano, não é possível que esse é o único caminho, tá ligado? Porque na visão do jovem, isso passou por mim também. Eu via, tipo, os caras mais velhos, assim, na quebrada, na favela, de moto cara de 30 a 40 mil reais, com a melhor roupa, comendo bem, meio que ostentando também. E aquele é a referência, querendo ou não, que você tem mais próximo a ti. Só que eu me questionava, eu falei, como que esse cara conseguiu isso? E quando eu sempre descobria que era pelo caminho meio errado, eu falei, eu prefiro receber que seja R$1.000 pro resto da vida trabalhando certo do que correr esse tipo de risco. E esse risco se materializava, vocês viram também gente morrendo muito cedo? Sim. Teve um amigo meu, que eu acho que já faz 1 ano e meio pra 2 anos, que ele foi morto mesmo, tipo, jogaram ele no rio, e é isso. Por causa de crime, essa parada toda, e cresceu comigo, tá ligado? Na rua de casa, assim, o gaguinho lá. Então são exemplos que eu falo, mano, não quero isso pra mim. E ainda mais relacionado o que eu quero passar pra minha família, Porque eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, com a ausência do meu pai. E, de certa forma, eu era o homem da casa mesmo, sei lá, com 10, 15 anos de idade, tá ligado? E, pô, na minha família eu fui o primeiro a se formar numa faculdade. Comprei agora uma casa pra minha mãe, tanto eu quanto o Vinícius. Então, são coisas que, claro que eu não digo que é fácil, eu não digo que é rápido, mas o que eu mostro existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Eu acho que enxergar que existem vários caminhos, não é só um. Também entender que não é tudo que o mundo te apresenta, não é aquilo que você merece ou que você tem que abraçar pra sempre. Se conformar. E as situações passadas difíceis, como ser chamado de pobretão na escola, pegar o busão lotado, tomar chuva, o sapato social abrir, indo pra faculdade, no metrô alagado. Hoje a gente lembra disso, dá até risada. São coisas que, infelizmente, algumas pessoas acabam se deprimindo, e é difícil mesmo, só que o ideal é usar isso como combustível pra você sair de lá. Então, tipo, eu odiava andar de ônibus. Eu lembro quando a gente criou o canal, eu falei, mano, ano que vem a gente nunca mais vai pegar um ônibus. E a gente nunca mais pegou. Porque eu senti começou a usar bicicleta no começo. O canal deve ter demorado um tempinho pra engrenar. Patins. Não tinha que sair de casa. Demorou uns 6 meses e não tinha que sair de casa. É mais fácil. Pandemia, pô, não pegava ônibus, pandemia. Mas sobre esse ponto da questão do caminho errado, né? De ser tentado ali, por exemplo, pelo tráfico de drogas. Eu nunca tive essa vivência assim acontecendo comigo pertinho, esse tipo de caminho sendo oferecido. Mas durante o tempo que eu fui militar, lá no Rio de Janeiro, geralmente quem serve é o cara muito humilde, que vem de uma comunidade. E aí, o cara tá servindo o exército 1 ano, ele aprende a atirar, ele aprende a fazer manutenção em arma. Então alguém vai, chega na vida dele e fala, cara, você não quer sair do exército pra vir ganhar 10 mil aqui? Não é pra matar ninguém, não. É só pra fazer manutenção no nosso armamento. Então o cara começa assim, começa a limpar a arma, não sei o quê, daqui a pouco faz uma coisa, faz outra. E tem história lá de chefe de tráfico de facção lá no Rio de Janeiro, que serviu o exército, era soldado, era cabo, e o cara tá lá. Dominou, né, uma certa região por conta disso aí. Mas é porque também acaba sendo muito tentador pro cara. Você vê, nossa, vou sair do exército, né? O caminho mais tudo fácil. Que eu aprendi não vou conseguir usar em lugar nenhum, né? Não tenho, por exemplo, know-how em outra área pra conseguir um bom emprego, e aqui eu vou ganhar muito. Então, é um jogo de escolhas onde se o cara ele não for muito maduro, ele acaba indo pra esse lado. Porque de um lado você tem uma recompensa muito palpável de cara, sendo que a parte negativa talvez nunca apareça, mas quando aparece pode ser o final da sua vida. E do outro você tem a ausência desse risco de vida, mas uma recompensa que é impalpável, que talvez nunca apareça. Então o cara que ele é muito imediatista, ele acaba tomando esse caminho e
vários falecem, né? Então, vocês fizeram uma escolha que... São falecidos, né, no caso. Acabou morrendo. Vocês fizeram uma escolha que é lógico que é acertada, mas vocês são muito outliers. Né? Porque várias pessoas que não fazem essa escolha ficam numa vida mais ou menos, ganhando pouco.